Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Irmãos, estamos juntos para mais uma escola bíblica, dominical, ainda no modo online. Eu espero que esteja tudo bem no seu lar, assim como nós estamos bem aqui. As crianças estão bem. Espero que as suas crianças, seu marido, sua esposa também estejam bem nesse tempo. Estou bem agasalhado, o frio parece que chegou, parece um pouquinho atrasado, mas hoje o tempo está mais fresco, graças a Deus. Quem gostou muito foram as minhas plantas, eu fiz muitas hortas no quintal, então as minhas plantas gostaram bastante desse tempo. Mas vamos estudar hoje a lição número 8 da revista A Esperança em Tempo de Quarentena. Como anda a sua esperança, como anda a sua vida nesses tempos de quarentena. Espero que você esteja aproveitando bastante das EBDs, também dos cultos online, através do pastor Fabrício, através do nosso pastor. Também o momento da palavra, o momento teológico que o pastor tem trazido para nós, informações relevantes e interessantes. E também o privilégio de ter você compartilhando, também aprendendo com esses cultos, o esforço que estamos tendo nesse tempo. Não é fácil fazer uma gravação, apesar de estarmos em casa, não é fácil, tem um barulho, tem a própria situação da câmera, tem a forma de falar. Nós aprendemos muito nesse tempo de quarentena, como os vícios de linguagem, algumas coisas que nós temos, precisamos de editar, e que nós temos e não percebemos com o nosso falar naturalmente durante o dia, nossa convivência. Então temos aprendido muito nesse tempo e tem sido muito bom para nós que temos feito nessas gravações. Mas eu queria estudar com você agora a lição número 8, a revista Palavra e Vida, a esperança em tempos de quarentena, e vamos estar estudando hoje aspectos de uma espiritualidade saudável. O texto base nosso é o texto de 2 Pedro, do capítulo 3, do verso 8 ao 18. 2 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao 18, e diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham como tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, do qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de se perder dessas coisas, que pessoas que convém ser em santo trato e em piedade, aguardando e apressando para vós, para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Para nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que delas sejam achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em outras de suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaias da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja dada a glória, assim agora
agora como no dia da eternidade. Amém. Então o nosso texto base é o texto de 2 Pedro, capítulo 3, do verso 8 até o 18. Você pode estar lendo e aproveitando essas palavras, né? Palavras que motivam, né, a nossa fé, que motivam o nosso ser, né, que me motivam a ser um cristão melhor, que me motivam a buscar mais na palavra de Deus, que me motiva a estar mais próximo a Deus, né? Manter esse meu relacionamento com Deus. Então o nosso estudo, né, a espiritualidade saudável, como ter uma espiritualidade saudável em tempos de quarentena. E certo professor estava ensinando seus alunos de música e começou a colocar alguns pontos pretos no quadro, né, fazer aquelas pequenos pontos no quadro, e começou a falar que aqueles pontos estavam relacionados à nossa vida. Era o ponto da tristeza, era o ponto da pandemia, era o ponto das tribulações, ponto das perdas, ponto das lágrimas, pontos dos choros. Enfim, depois de fazer vários pontos no quadro, ele começou a fazer umas linhas. No fim, então, ele colocou uma clave de sol e começou a cantar uma música: terás vida em olhar para Jesus o Salvador. Então, quando nós olhamos para Jesus o Salvador, né, todos aqueles pontos de tristeza, toda a nossa tribulação, pandemia, tudo isso que estamos passando, passam a ser indiferentes quando olhamos para o Salvador. Mas nós podemos ter em todo o tempo uma vida saudável, espiritualmente falando, né? Mesmo que com dores, mesmo que com tribulações, mesmo que em quarentena em nossos lares, podemos ter uma vida saudável. Deus quer que tenhamos uma vida saudável, né? Independente das circunstâncias. Deus quer que você seja feliz independente das circunstâncias que estejam acontecendo nesse momento da sua vida. Esse é o desejo de Deus para nós. O nosso ponto 1, nosso primeiro ponto aí, aquele que vive a temporalidade sem perder o entendimento de quem nos dirige não é limitado pelo tempo. Relacionado ao verso 8. Vamos lá ao verso 8. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, quando Pedro escreve essa epístola, né, os cristãos estavam vivendo na agonia, né, do que era lidar, né, com o tempo. Estavam todos esperando o tempo da volta de Jesus. Então, o que Pedro vem tratando no tema? Vem tratando sobre o retorno de Cristo, quando Cristo voltaria. E Pedro queria mostrar para eles como eles precisavam lidar com o tempo, né? Assim como no Salmo 90, ele cita aí o Salmo 90, verso 4, né? Porque 1000 anos aos teus olhos como um dia de ontem, que passou e como a vigília da noite. Quer dizer que o tempo para Deus é diferente. Apesar do tempo para Deus ser diferente, né? Nós vivemos dentro desse tempo, mas o tempo ele incorpora alguns valores, né? Que nos faz pensar, que nos faz refletir, né? Nos faz tomar algumas decisões. E essas decisões são resultados, né, de cada momento que nós estamos vivendo. Né? Dependendo do seu momento que você está vivendo agora, você toma aí uma decisão na sua vida. Né? É preciso então ter uma compreensão, né, do nosso tempo, que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E esse tempo de pandemia, ele traz algumas reflexões, né? Como é que nós estamos vivendo a nossa vida espiritual nesse momento, né? Um momento de incertezas, um momento em que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não temos condição de controlar, né, esse tempo, né, estamos preocupados em como controlar esse tempo. Nós fomos, de certa forma, surpreendidos, né, apesar de nós brasileiros, nós ficarmos sabendo de que estava acontecendo na China, mas nós fomos surpreendidos nesse tempo. Mas uma coisa você pode ter certeza: Deus nunca é surpreendido. Deus conhece todas as coisas, Ele é Senhor do tempo. Ele está a tempo e fora de tempo. Deus, nosso Deus, Ele é Senhor de tudo e Ele é também Senhor de todos.
e tudo está sob o seu controle, tudo está sob o seu domínio, tudo está sob o seu poder, sob sua força, sob sua autoridade. Deus não perdeu a autoridade nesse tempo. Por isso nós podemos ficar mais tranquilos, porque Deus é bom e Ele tem todo o controle dessa situação. Então as situações, né, em que estamos vivendo, as circunstâncias que estamos vivendo, elas não devem, né, nos fazer parar. Ela não pode, as circunstâncias que estão acontecendo agora em nossa vida, nesse tempo, ela não pode te fazer parar. Ela não pode te fazer estacionar. As preocupações não podem te fazer estacionar, não pode te fazer parar. As preocupações, as tribulações, isso que está acontecendo agora, nesse presente momento, nessa quarentena, nesse tempo. Então eu e você, nós podemos até, podemos ser humanos, né, limitados, nós podemos até perder o controle das coisas que estão acontecendo agora. Mas com certeza, Deus nunca perde o controle das coisas, das situações. Então entregue, né, nesse tempo tudo ao Senhor. O nosso segundo ponto compreende que o tempo do cumprimento das promessas, né, de Deus tem como base a sua longanimidade. E o que é, né, uma palavra, né, que a gente ouve, né, a gente tem assim às vezes uma percepção do que é longanimidade, mas a generosidade, né, do Senhor, essa atitude magnânima que Ele tem, a bondade, né, de Deus. Vamos conferir no verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, Ele é bom, Ele é generoso para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Essa atitude, né, de Deus para conosco, ela é por causa do seu amor. E Deus, Ele não trata, né, as suas promessas com indiferença. Aquilo que Ele fala, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele tem de bom para você, isso vai se cumprir. O problema é que às vezes nós temos o desconhecimento das promessas, que nós temos promessas que não foram para nós, né? Nós temos promessas que foram para o povo hebreu, nós temos promessas para Abraão, temos promessas para pessoas específicas, né? E às vezes a gente também quer tomar posse das promessas dos outros. Então nós temos alguns tipos de promessas, as promessas pessoais, nós temos as promessas individuais e também as promessas gerais, as promessas para todas as pessoas. Então existem promessas, né, que não foram para nós, foram para pessoas em tempos e características diferentes, né, de nós hoje. Nós insistimos em tomar posse também dessas promessas. Mas essas promessas, elas ficam na palavra para nós, né, como exemplo de fé, como exemplo de obediência, renúncia, como exemplo de fidelidade a Deus, né? Como que anda a nossa fidelidade, né? Como que anda a nossa fé nesse tempo, o nosso ensino, né? Nós temos ensinado, né, essas promessas, nós temos conhecimento dessas promessas, aprendido sobre essas promessas, buscado conhecer, nós só queremos tomar posse, né, das promessas. Nós precisamos identificar essas promessas. Algumas são para mim, algumas são para você, né? Mas algumas foram para homens específicos e com eles, né, nós aprendemos sobre mais sobre Deus. Nós aprendemos mais sobre a pessoa de Deus, sobre como Deus, Ele é bom. E nós sabemos que todas as situações, né, todas as coisas, elas vão contribuir de alguma forma, né, para o nosso crescimento. Olha o que diz o texto de Romanos, capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus transforma as minhas ansiedades, Deus transforma as minhas lutas, né? Deus transforma as minhas tribulações em melodia, em louvor, em adoração de volta a Ele. Nosso terceiro ponto, vamos pensar um pouco sobre o terceiro ponto, que está aí entre o verso 11 e também no verso 14. Nosso texto, Deus renova a esperança transcendente, sem perder os valores de uma vida aqui e agora. Então, havendo, pois, de perecer tantas essas coisas, que pessoas que convêm serem santo trato e piedade, por isso, amados,
aguardando essas coisas, procurai que delas sejam achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Pedro, no verso 11 e também no verso 14, ele traz 4 pontos, né, para a gente pensar, né, que é o santo trato, piedade, imaculados e irrepreensíveis. Assim que tem que estar aí o eu, assim como tem que estar você, em santo trato, em piedade, imaculados e irrepreensíveis. Santo trato é o procedimento que ele é diferente, né, na retidão, é a pureza. Como que você tem feito esse trato? Está sendo um trato separado, um trato diferenciado, tanto para você, tanto quanto para as pessoas, quanto seus familiares, para junto, né, com o nosso Senhor. E a piedade, que significa não ter apatia. O que é apatia? É a condição que não tem, a pessoa não tem, não demonstra um sentimento, né, pelo outro, não demonstra, ela não se comove, né, com as coisas que estão acontecendo, as coisas estão ficando frias, não é mesmo? A gente vê pastor Paulo Roberto, há pouco tempo, né, na reunião de homens, ele estava falando que as pessoas, quando começou a pandemia, as pessoas ficavam nas janelas, né, e cantavam, as lives, tudo isso acontecia, as pessoas acompanhavam. E como que está isso agora? As pessoas estão se acomodando, elas estão começando a ficar apáticas, os seus sentimentos já não estão mais direcionados, estamos acostumando, né? O ser humano, a gente acostuma, a gente vai se adaptando com algumas coisas. E será que nós estamos agora também nos acostumando com esse tempo, nos acostumando a ficar longe do templo, né? Longe dos irmãos? Está bom, longe da palavra, longe da oração, jejum, longe também, né? Em casa, né, as pessoas estão falando que estão, ao invés do jejum, as pessoas estão comendo mais, né? Estão engordando. Isso não é bom, né? Nem para a saúde, nem para a saúde física, muito menos para a saúde e da espiritualidade, né? Ter uma espiritualidade saudável. Nós precisamos ter o Cristo imaculado, né? É alvo, né? Ainda como alvo, nosso exemplo maior, né? Nosso exemplo maior para nos estimular, nosso exemplo para nos motivar. Buscamos também ter uma vida também que ele fala irrepreensível, verso 14, também irrepreensível. Você está sendo irrepreensível, não irrepreensível para você, não irrepreensível para um pai, né? Mas irrepreensível para o Senhor. Tantas coisas nós estamos buscando mais agora do que em outros tempos, né? Presos dentro de casa, nós vemos mais TV, nós vemos mais WhatsApp, mais os aplicativos, né? E às vezes nós vemos coisas que não devemos ver, né? Muitas buscas na internet têm se aumentado, né, nesse tempo de quarentena em que as pessoas estão em casa. Os divórcios, né? Como estamos sendo irrepreensíveis? Eu sou um homem irrepreensível, eu sou uma mulher irrepreensível, eu sou um filho que honra o pai e a mãe. Precisamos buscar um pouco disso. Olha o que a revista diz. Como cristãos, né, deveriam buscar aguardar o momento da volta de Jesus. Precisamos estar aguardando esse momento. Mas nós estamos murmurando, reclamando, debatendo tempo e estações, né, as estações. Estamos especulando, né, os resultados. Então a revista termina aqui falando: precisamos viver dignamente conforme o chamado que o Senhor fez para mim, o chamado que o Senhor fez para você. Chamado para ser servo, né? Chamado para ser cristão primeiro, né? Chamado para ser servo, obediente, chamado para cuidar, né, de todas as coisas. Ponto 4. Nós precisamos ter o compromisso integral. Uma pessoa com espiritualidade saudável, ela tem um compromisso integral, íntegro e coerente para com as Escrituras. Voltamos às Escrituras, verso 16. Falando disso, como em outras de suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que em doutos e inconstantes torcem igualmente outras escrituras para a própria perdição. Como tem andado as suas devocionais? Como tem andado a sua leitura bíblica? Há pouco tempo nós fizemos uma leitura bíblica, alguns conseguiram, alguns completaram, outros não completaram, né, a leitura bíblica anual. E como você tentou continuar, você buscou continuar essas leituras, né? Ou nós vivemos num mundo que ele é capitalista.
E como o mundo capitalista, nós queremos ter um conforto, então nós buscamos coisas que são mais fáceis. Então, ou eu estou produzindo a minha devocional, ou eu só busco a devocional já pronta, né? Como leitinho, né? Eu só busco ali mastigado, tudo prontinho, só engolir. Nós precisamos ter esse trabalho, né, de refletir, de fazer a leitura, né, ler a Bíblia, buscar na Bíblia, pedir o Espírito Santo, né, que nos ilumine através da Bíblia, crescer, né, na palavra. É um tempo em que as pessoas, né, por estarem em casa, né, ter aqui o computador, né, mais a sua mão, o próprio celular, nós buscamos as coisas já mastigadas, já prontas, né, e absorvemos aquilo. Mas olha só, o texto falando, falando que há coisas que são difíceis realmente de entender, né? E que as pessoas, por não entender e não buscar, né, na palavra, não buscar um direcionamento na palavra, são levados por pessoas que são inconstantes, estão desviando, né, a nossa fé, trazendo palavras que não estão escritas, né? Alguns dizeres que não estão ali. Então Pedro está advertindo, é preciso ter, portanto, uma fé inabalável, né? Uma fé que não lhe permita ser arrastado, né, por algum engano, por alguma palavra, por alguma direção fraudulenta, né? As fraudes, né? Até na Bíblia nós temos aí os fraudadores bíblicos. Então você não seja enganado. Há pouco tempo nós estudamos, né, sobre aquelas pessoas que não têm a firmeza na palavra, elas são levadas por ventos. Qualquer vento de palavra, qualquer ideia, né, desse tempo, levado para as pessoas estão sendo enganadas, né, por aquelas pessoas, por outros que são mais espertos e que conhecem um pouco mais da palavra. É uma artimanha do nosso inimigo desde o princípio, né, subverter a palavra de Deus, assim como ele fez com Adão e tentou fazer com Jesus no deserto. Então nós precisamos ser constantes, né, na busca da palavra, crescendo na palavra. Isso vai nos fazer crescer espiritualmente. Nosso quinto e último ponto, tá, irmãos? Sempre uma pessoa espiritualmente saudável, ela sempre redireciona o seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. Verso 18, terminando aí o livro, né? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo está cheio de informações. As informações estão na palma da nossa mão, através do celular, estão na ponta dos nossos dedos, através dos teclados do computador. Então nós estamos vivendo um tempo cheio de informações, trafegando, né, por nossas cabeças, né, trafegando nossas TVs. Informações que chegam fáceis, e nós só queremos pegar, né, a palavra enlatada, aquela que já está pronta. Nós não queremos produzir, nós não queremos plantar, né, nós não queremos semear, que dá trabalho preparar a terra, semear, esperar, né, o cultivo, esperar crescer, dar o fruto, né? Nós não temos essa paciência, queremos já pegar um enlatado pronto, que já vem ali o problema do enlatado, né? O problema do enlatado é que vem cheio de sal, vem as gorduras, né, vem aqueles produtos químicos, né, que para aumentar mais a validade. Mas quando você produz, quando você mesmo produz, né, irmãos, eu não estou falando de comida, né, estou falando da palavra de Deus, é uma metáfora. Então, mas quando você está produzindo a palavra de Deus, ela tem um teor saudável. Estamos aí em tempo que as pessoas estão procurando a verdura, o legume, aquele saudável que não tem agrotóxico. Então, quando você se debruça sobre a palavra de Deus e você estuda direto na fonte, quando você busca direto na fonte, que é a palavra de Deus, você tem ali um alimento saudável. Assim como o nosso corpo, né, físico necessita de alimento saudável, né, sem agrotóxicos, sem produtos químicos, sem estar enlatado, sem muito sal, sem gordura, né? Nossa espiritualidade, ela também precisa ser alimentada com alimento saudável. Alimento saudável. Alimento que vai ser trazido através da palavra, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E direto na fonte. Não em outras. Nós temos tantas fontes, outros livros, né?
outros livros que são tão legais, há vários autores que escrevem bem, que falam bem, mas a nossa fonte é sempre a palavra, né, através do Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, vai dizer, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você tem fraquezas, eu tenho fraquezas, né? Paulo tinha fraquezas. A gente conhece a história. Quantas vezes Paulo não pediu a Deus, falava assim, me livra, né, desse espinho. E o Senhor vem e falou para Paulo, a minha graça te basta. Uma promessa para Paulo, uma palavra para Paulo. Uma palavra na qual hoje ela sustenta a nossa fé, motiva a nossa fé. Porque sabemos que a graça de Deus me basta. A graça de Deus é o que eu preciso, principalmente para esse tempo. Um tempo inesperado, um tempo diferente, um tempo de adaptações. E para pensar e agir, compreenda e viva o tempo de Deus, né, com paciência. Né? Nós somos impacientes, queremos as coisas para ontem, mas Deus não é assim. Então, com paciência e fé, né, também precisamos aí utilizar da nossa fé. Mantenha a calma e a paz em sua casa. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tempo. Ele está a tempo e a fora de tempo. Segundo ponto. A nossa esperança na eternidade não pode diminuir o nosso compromisso com os valores do reino. Então eu preciso ter um compromisso, né, com as coisas de Deus, com os valores do reino. Então não murmure, né, mas compartilhe a sua fé, compartilhe a sua coragem, compartilhe a sua confiança, a sua resignação, a sua esperança com as pessoas. Nós temos a fonte da esperança. Então compartilhe com as outras pessoas aquilo que você tem de melhor, né? E o nosso terceiro ponto: dedique mais tempo à oração e à leitura e à palavra de Deus. Dedique mais tempo, né? A piedade, né? Essa busca ao crescimento espiritual. E você vai viver o período pós-pandemia, né, como um crente mais forte, como um crente mais firme, cheio de graça e de conhecimento de Jesus. Aproveite esse tempo para crescer, né, em Deus, para crescer a sua fé. E logo quando estaremos novamente reunidos juntos, né, você vai estar mais firme. A sua fé vai estar mais forte, né, na palavra de Deus. Que o Senhor, né, nos abençoe, nos guarde, continue nos guardando nesse período de quarentena. Logo, logo estaremos juntos, eu, você, mais fortes, né? E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê paz, saúde, alegria para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Um bom domingo e nós nos vemos no culto mais à noite. Dê o like, compartilhe, né, esses cultos. Aproveite aquilo que Deus tem de melhor para você. Cresça e se fortaleça.